Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que vai ouvir a nossa mensagem, digam amém. Veja bem, irmãos, porque eu disse à Igreja de Jesus Cristo, diga amém, porque só quem pode concordar com as nossas mensagens é a Igreja de Jesus Cristo. As igrejas dos homens não podem dizer amém para a nossa mensagem ainda, a menos que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Por amém. Amém quer dizer, eu concordo, estamos unidos no amor de Jesus Cristo. As igrejas dos homens odeiam as nossas mensagens, a tal ponto de nos chamarem de hereges e falsos profetas. Irmãos, eu fico muito grato a estes irmãos que nos chamam de hereges e falsos profetas. Este povo são bem antigo, eles vêm seguindo a seita dos fariseus desde os tempos em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. Quem lê a Bíblia conhece o que eu estou falando. Os religiosos chamaram Jesus Cristo de louco e sem juízo endemoniado. E os líderes ainda proibiam seus fiéis de ouvir o que Jesus Cristo ensinava, concernente ao reino dos céus. Nós, ou eu pessoalmente, quero ser endemoniado como o Senhor Jesus Cristo. Quero ser louco e sem juízo como era o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, todos que aprendem com Jesus Cristo e imitam Paulo, são chamados pelos religiosos de loucos e endemoniados. O espírito da religiosidade concorda plenamente que Jesus Cristo era louco e endemoniado. E Paulo, por aprender de Jesus Cristo, também era louco e endemoniado. Os religiosos lêem tanto a Bíblia, mas não entendem o que lê. Porque se os religiosos entendessem o que eles lêem na Bíblia, eles se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. E nunca mais chamariam os seguidores de Jesus Cristo de loucos endemoniados, hereges, falsos profetas. São estes os elogios que recebem os seguidores de Jesus Cristo aqui na terra, por não concordar com as religiões corruptas da terra e por não dar-nos apoio à corrupção dentro das religiões da terra, somos acusados de hereges, sectários e inimigos, loucos e endemoniados. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aprendam a ouvir uma mensagem quando Deus enviar dos céus. Preparem os vossos corações para ouvir uma mensagem de uma atalaia de Deus. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 11, 25 a 30. Abram os ouvidos, porque quem vai falar com os ouvintes é o Espírito de Cristo. Jesus Cristo vai falar com vocês agora. Depois que vocês ouvirem as palavras de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai falar na boca do pregador. Naquele tempo, Jesus Cristo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, vocês já pararam para meditar nestas palavras de Jesus Cristo? Toda sabedoria mundana é falsa. Deus oculta a sua sabedoria divina aos sábios entendidos deste mundo. Deus escolheu um povo aqui na terra para revelar a sabedoria divina. Tem um povo aqui na terra que
têm certeza que a sabedoria divina foi revelada para eles e estão equivocados porque, conforme as palavras de Jesus Cristo, Deus não revela a sabedoria divina para eles. Sabe quem é este povo equivocados que tem aqui na terra? São os teólogos e mestres das religiões. Podemos dizer, como disse Paulo, para os povos do seu tempo. Veja 2 Timóteo 3, 1 a 9. Estes homens aprendem sempre, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. São como Janes e Jambres, resistem à verdade de Jesus Cristo todos os dias nas suas religiões aqui na terra. Quanto mais estes homens estudam as Escrituras, menos eles aprendem, menos entendem, não entendem nada das Escrituras, porque as Escrituras estão ocultas para eles. Quem são o povo que tem aqui na terra, que aprove a Deus revelar os segredos dos céus para eles? Jesus Cristo tem a resposta. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo deu o nome a este povo de pequeninos. Foi o próprio Deus que quis fazer isto. Ocultar, ou seja, não revelar a sabedoria divina dos céus para os sábios entendidos. Pergunte para um sábio entendido da teologia do mundo. O que é teologia? O sábio responde: teologia é conhecimento de Deus. Selou as Escrituras Sagradas para os sábios entendidos deste mundo. Jesus Cristo enviou o seu anjo para rasgar o selo para que os pequeninos entendam os segredos dos céus. Este povo que Deus escolheu para revelar as verdades das Escrituras Sagradas são um povo desprezado pelos sábios entendidos deste mundo. Irmãos, sabe de onde Deus está escolhendo este povo para revelar as Escrituras nos seus originais? Está resgatando do meio dos religiosos, ou seja, de dentro das religiões da terra. Conforme o que nós lemos nas Escrituras Sagradas, os religiosos são cegos e guia de cegos. São como os ídolos. Têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouvem. Veja Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo estava se referindo ao profeta Isaías, capítulo 29, versículo 10 a 14. Paulo aplica ou explica Isaías 29, 10 a 14 e mostra para aqueles religiosos do seu tempo que se diziam sábios entendidos. Paulo disse: até o dia de hoje tem este povo na terra que pensam que conhecem as Escrituras Sagradas e não conhecem nada das Escrituras Sagradas. Aprendem sempre sem conhecerem a verdade de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo usou este mesmo capítulo 29, versículo 10 a 14, de Isaías para os religiosos do seu tempo. Veja Mateus 15, 6 a 14. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens, sábios entendidos deste mundo que jaz no maligno. Deus falou pela boca de Isaías que iria fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Obra maravilhosa que iria causar assombro no meio do povo. Deus está escolhendo do meio do povo religioso um povo para lhe adorar, para lhe honrar de verdade, sem hipocrisia, sem fingimento. Um povo seu escolhido de boas obras. Irmãos, esta obra maravilhosa que Deus está fazendo na terra é assombrosa e é de espanto. A promessa de Deus é aniquilar a sabedoria dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos deste mundo. Deus, pela boca de Isaías, falava do que iria fazer em tempos vindouros.
Veja, Isaías 44, 24 a 26. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, fiz os céus, fiz a terra, e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos videntes da mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios entendidos, transtorno a ciência deles em nada. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Irmãos, quando Isaías profetizava dizendo que Deus iria fazer uma obra espantosa, de assombro, não teve uma obra mais maravilhosa que muitos se espantaram, e foi uma obra de assombro, de que a obra que Deus fez na vida de Saulo. Saulo era um terror para os cristãos. Quando souberam da obra que Deus tinha feito na vida de Saulo, para eles foi uma obra maravilhosa, de assombro. Um homem terrível como Saulo ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo era um assombro espantoso. Esta foi uma obra maravilhosa que Deus fez com Saulo. Mais obras maiores ainda estaria por acontecer, e que através do testemunho de Saulo e da sua pregação, o evangelho salvífico do Senhor Jesus Cristo ia ser anunciado naquelas regiões. Então ele anunciava Jesus Cristo, aquele que tinha morrido na dura cruz do Calvário. Os irmãos sabem que Saulo era um dos homens sábios entendidos, que era formado na teologia do mundo. Deus aniquilou a sabedoria mundana e teológica de Saulo e revelou a sabedoria divina para Saulo. Saulo, no seu testemunho em Filipos, ele declara que toda aquela sabedoria mundana que ele tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel, ele a considerava como lixo. Toda esta sabedoria mundana, Deus tinha aniquilado dele. Em troca, lhe deu a sabedoria divina. Tudo isso Saulo recebeu do Senhor Jesus Cristo gratuitamente. A sabedoria divina Deus dá gratuitamente, sem cobrar nem um centavo de ninguém aqui na terra. Saulo dizia para os que ele ouvia: eu paguei muito caro para adquirir a sabedoria mundana. E esta sabedoria mundana da teologia só servia para me levar para o inferno. Hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, na dura cruz do Calvário. Eu desafio todos os sábios entendidos deste século 21 para eles fazer o que fez Saulo. Saulo era um dos maiores teólogos da sua época. Saulo era irrepreensível na teologia do mundo. Não tinha ninguém mais entendido sobre religiosidade do que Saulo. De religião, Saulo entendia tudo. Ninguém tinha coragem de debater com Saulo sobre religião. Os irmãos sabem qual era a religião de Saulo? A religião dos fariseus. Saulo era um super religioso da seita dos fariseus. Saulo defendia a sua religião farisaica com unhas e dentes. Se alguém falasse mal da sua religião, ele era capaz de matar, porque Saulo defendia a sua religião, porque ele era um religioso, porque todos os religiosos defendem as suas religiões. Todo religioso, quando se agrega a uma religião, ele faz um pacto com o sistema religioso de defender a sua religião. Isso acontece com todos os sistemas religiosos da Terra.
seja católico ou protestante, se agregou a eles, faz um pacto de não ser contra nada da religião a qual ele está. Os irmãos sabem quem não defende nenhum sistema religioso aqui na Terra? Só quem não defende um sistema religioso aqui na Terra, hoje, no século XXI, é um povo que Deus está resgatando do meio dos sistemas religiosos da Terra. Deus, nesses últimos dias, está tirando um povo, seu zeloso de boas obras, de dentro das religiões, para lhe servir fora das religiões da Terra. Existe um clamor das religiões da Terra, dizendo: Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja na Terra. Só que os religiosos que dizem que Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja na Terra, é verdade. Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja na Terra. Só que a limpeza que Deus está fazendo na sua igreja na Terra não é como os religiosos estão pensando. Eles dizem que Deus está tirando a sujeira da sua igreja na Terra. Deus está tirando os limpos do meio da sujeira. Deus está olhando dos céus para esta baixa terra e está vendo nas religiões uma sujeira muito grande. Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja na terra. Deus está tirando os limpos da sujeira das religiões da terra. Em Apocalipse 18:4, Jesus Cristo diz: para os limpos que estão dentro da sujeira das religiões ainda. Então, quem ainda é limpo e que ainda está dentro das religiões, diz o Senhor Jesus Cristo agora para vocês: sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados ou dos pecados dela. Qual é um religioso que pode entender nos seus originais Apocalipse 18:1-4? Sai dela, povo meu. Com os religiosos cumpre-se a profecia de Isaías 29:10-14. O momento de Mateus, o Apocalipse, está selado para os religiosos da terra. Pede a um religioso para ler o Novo Testamento. Ele sabe ler, mas diz que não pode ler, porque está selado. Pede a outro para ler, ele diz: eu não sei ler, sou analfabeto. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele lê para os seus ouvintes Isaías 29:10-14. Ele diz que Deus deu um espírito de profundo sono até o dia de hoje. Em outra passagem, Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Tem muitos irmãos que zombam dos irmãos que Deus está tirando do meio das religiões. Os que estão saindo dos sistemas religiosos são considerados pelos que estão ficando dentro dos sistemas religiosos, eles são considerados como condenados ou sentenciados à morte eterna, porque saiu do sistema religioso. Porque para os religiosos a salvação é o sistema religioso. Saiu do sistema religioso, perdeu a salvação. Se não voltar para o sistema religioso, está morto e sem salvação. Para os religiosos, o único meio de salvação é o sistema religioso. Para os religiosos, a salvação só pode se encontrar nas religiões. Fora das religiões, não tem salvação para ninguém aqui na Terra. Irmãos, aonde está escrito na Bíblia que fora das religiões ninguém se salva? O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram alguma palavra que para se salvar precisava se agregar uma religião aqui na Terra? Se alguém me mostrar na Bíblia uma palavra de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, dizendo que quem não tiver dentro de uma religião aqui na Terra, ou quem não tiver dentro de um sistema religioso, não se salva, eu me retrato, peço perdão aos sistemas religiosos da Terra
e me agrego a um sistema religioso e permaneço até o fim da minha vida terrena. Pelo contrário, se ninguém me provar, eu continuo pregando o que eu aprendi com Jesus Cristo e com seus apóstolos. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos exorta sobre quem ensina alguma doutrina que Jesus Cristo não ensinou. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14, 2 João 1, 7 a 10. Vamos dar o nosso conselho como atalaia de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Vamos passar a dizer para vocês, irmãos, que estão dentro dos sistemas religiosos. Vamos defender o Evangelho de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. E parem de defender religião. Religião não tem nada para lhe dar. Religião só quer tomar o que é teu, só quer o teu dinheiro. Na hora que você precisar da religião, ela fecha as portas para você. Irmãos, que defendem um sistema religioso aqui na terra, despertem do sono. Despertem do hipnotismo das religiões. Somente Jesus Cristo pode despertar do sono e do hipnotismo das religiões da terra. Não passem desta vida para outra vida, hipnotizados pelas religiões da terra. Isso é muito perigoso para vocês que estão ficando dentro dos sistemas religiosos da terra. Condenarem os que estão saindo do sistema religioso da terra. Vamos ouvir o que o Salvador Jesus Cristo diz hoje para quem está ficando dentro dos sistemas religiosos da terra e para quem está saindo dos sistemas religiosos da terra. Vejamos, ou vamos ouvir o Salvador Jesus Cristo falando, Mateus 7, 1 a 5. Lucas 6, 37. Então é muito doloroso a gente ouvir essas palavras que Jesus Cristo advertiu o povo daquela época, que serve para nós hoje, no século XXI, terceiro milênio. Jesus Cristo disse: não julgueis e não sereis julgados, porque com a medida com que vocês medirem, os outros vos medirão a vós. Porque reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está atravessada no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, tendo tu uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois tu poderás ver o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, esta medida que os irmãos estão medindo, os irmãos que estão saindo dos sistemas religiosos da terra. Então, irmãos, vocês medem os irmãos que estão saindo dos sistemas religiosos como medida da condenação. Jesus Cristo está dizendo para ambas as partes, tanto para quem está saindo dos sistemas religiosos, como para quem está ficando nos sistemas religiosos. Isso está acontecendo mais com os que estão ficando nos sistemas religiosos. Saiu da religião, já está condenado ao fogo do inferno. Para os religiosos, os salvos é os que estão ficando nas religiões. E quem está saindo das religiões já estão condenados ao fogo do inferno. Este julgamento dos religiosos é precipitado. Ninguém aqui na terra sabe quem é salvo e quem é condenado. Jesus Cristo disse que ninguém julgue pela aparência, mas julgai pela reta justiça. Eu pergunto para os religiosos: é justo julgar uma pessoa só porque sai de um sistema religioso? Eu te pergunto, irmão, que ainda permanece nos sistemas religiosos da terra, esta medida que vocês medem os irmãos que estão saindo dos sistemas religiosos é uma medida justa? É justo abrir a boca e dizer que saiu das religiões e está morto?
perdidos sem salvação? Irmãos que estão ficando nos sistemas religiosos da terra, parem de condenar os irmãos que estão saindo dos sistemas religiosos da terra. Isso é uma blasfêmia, dizer que os sistemas religiosos da terra levam o povo da terra para os céus. O único que nos pode levar para os céus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um sistema religioso corrupto como os sistemas religiosos da terra. Jesus Cristo é puro, é santo, é justo e não concorda com a corrupção das religiões da terra. Irmãos que estão nos sistemas religiosos da terra, aprendam com Jesus Cristo para vocês não misturar o santo com o profano, a justiça com a injustiça, o certo com o errado, o amargo com o doce, o bem com o mal. Temos que aprender a separar as coisas e colocar cada uma nos seus devidos lugares. Não misturar as coisas de Deus com as coisas do inimigo das nossas almas. Os religiosos da terra não sabem separar nada, misturam tudo e ainda dizem Deus seja louvado, usando o santo nome de Deus em vão. Irmãos em Cristo Jesus, todos os religiosos brincam com a palavra de Deus, mas tem um povo religioso que cheiram mal nas narinas de Deus, porque este povo religioso brincam com Deus e com o Espírito Santo. Eles não fazem como diz as Escrituras Sagradas, provar se os espíritos vêm de Deus. Todos os espíritos para os religiosos, supostamente pentecostais, falou línguas estranhas é o Espírito Santo. Irmãos, esta brincadeira com o Espírito Santo vai custar muito caro para os religiosos supostamente pentecostais. Somente no tribunal de Cristo, os religiosos vão saber o preço que vão pagar por brincar com o Espírito de Deus aqui na terra. Vejam o que Paulo diz para os religiosos que brincam com o Espírito Santo ou o Espírito de Deus aqui na terra. 2 Coríntios 5:10. Irmãos, vejam a surpresa dos religiosos que brincaram com o Espírito de Deus aqui na terra. Mateus 7, 21 a 23. Lucas 13, 22 a 28. Mateus 25, 31 a 46. A surpresa é, naquele dia no tribunal de Cristo, ouvir Jesus Cristo dizer: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Muitos religiosos vão ouvir estas palavras desagradáveis naquele dia, porque não creu nas palavras de Jesus Cristo que está escrito nos evangelhos de Mateus e Lucas. Jesus Cristo foi muito claro e objetivo quando disse: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Veja que o nome do Senhor Jesus Cristo é usado por todos os religiosos da terra. Todos chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor. Nem todos que chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus. Veja que o nome do Senhor Jesus não faz falta na boca dos religiosos. Jesus Cristo disse em Lucas 6,46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Os religiosos não fazem o que Jesus Cristo mandou fazer. E por não fazerem o que Jesus Cristo mandou fazer, naquele dia vão ouvir palavras desagradáveis. Naquele dia não vai adiantar se lamentarem, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo em Teu nome. Aquele dia é dia de juízo, não é dia de misericórdia. Jesus Cristo vem como juiz para julgar os vivos e os mortos. O julgamento de Jesus Cristo é justo. Quem for condenado ao fogo eterno naquele dia, não vai
culpar ninguém. A culpa está em você mesmo. Escolheu a sua própria condenação por não crer em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixou de crer em Jesus Cristo para crer em um sistema religioso, porque o sistema religioso lhe prometia salvação e bens materiais aqui na terra. O sistema religioso não aceita Jesus Cristo como Salvador das suas almas. Veja o que os religiosos fazem. Naquele dia que o Filho de Deus estava preso, Pilatos queria soltar Jesus Cristo da prisão, mas os religiosos não quiseram que Pilatos soltasse Jesus Cristo da prisão. Pilatos apresenta 2 homens para os religiosos escolherem, um para ser solto. E quem os irmãos acham que os religiosos escolheram para ser solto? Os irmãos sabem qual eram os 2 homens que estavam presos? E um dos 2 haveria de ser solto por ocasião da Páscoa. O nome dos 2 homens era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Barrabás, um assaltante perigoso da cidade. Ali se encontravam políticos e religiosos para decidirem quem seria solto naquele dia, se Jesus Cristo ou Barrabás. Os políticos queriam soltar Jesus Cristo e os religiosos não concordaram em soltar Jesus Cristo. Então Pilatos pergunta para os religiosos: tem 2 presos aqui, temos que soltar um dos 2. Qual dos 2 vocês escolhem para ser solto? Jesus Cristo ou Barrabás? Escolheram Barrabás para ser solto. Perguntaram para os religiosos: já que vocês querem que eu solte Barrabás, e o que eu faço de Jesus Cristo? Os religiosos, por unanimidade, disseram: crucificam, crucifica, e o sangue dele caia sobre nós. Os religiosos ainda hoje usam esta palavra: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Os religiosos sabem que são culpados da morte de Jesus Cristo. Aqueles religiosos de há quase 2000 anos passados pediram para que o sangue de Jesus Cristo caísse sobre eles. Os mesmos religiosos ainda continuam pedindo que o sangue de Jesus Cristo caia sobre eles. Ainda hoje, usa-se estas palavras pelos religiosos no século XXI, no 3º milênio. Irmãos, se Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, os primeiros a crucificarem Jesus Cristo seriam os religiosos. Não foi sem justificativa que Jesus Cristo chamava os religiosos de hipócritas. Porque, meus queridos irmãos, não tem um povo mais hipócrita do que os religiosos da terra. Dizem que amam a Jesus, aceitam a Jesus, mas eles não sabem nem que tipo de Jesus eles estão aceitando. Quem tem a ciência divina, ou seja, quem tem a mente de Cristo, sabe muito bem que este Senhor Jesus que os religiosos aceitaram não é o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, é um Senhor Jesus que não tem nada a ver com o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Irmãos, vocês sabem por que os religiosos ainda não descobriram que o Senhor Jesus que eles aceitaram não é Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Paulo nos dá a resposta em 2 Coríntios 3, 12 a 18. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor Jesus Cristo, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo disse em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele.
O véu da lei de Moisés cobre os rostos dos religiosos para eles não verem o Cristo das Escrituras Sagradas. Já tem uma boa quantidade de irmãos que estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo e jogando fora o véu da lei de Moisés. 100% das religiões da terra ainda vivem na lei de Moisés. Eu estou falando religiões, não estou falando a população da terra. Tem uma religião na terra que se justifica que vive na graça de Deus, mas é a religião que mais se identifica com a lei de Moisés aqui na terra. Essa religião é chamada de CCB do Brás. É a religião que ainda está com o véu da lei de Moisés até hoje. Sabe por quê? A CCB do Brás é a religião que se identifica com a lei de Moisés? Está escrito que na lei de Moisés não tinha perdão. Pecou, morria sem misericórdia. Hebreus 10 e 28. As outras religiões ainda perdoam o pecador, mas a CCB do Brás não perdoa. Pecou, não tem perdão. Deus pode até perdoar, mas os deuses da CCB do Brás não perdoam. Assim publicam eles nas redes sociais. Graças ao nosso Pai Celestial, que tem convertido milhares de irmãos, revelando o seu Filho Jesus Cristo para estes irmãos que foram condenados pela CCB do Brás. Já tem muitos anciãos da CCB do Brás se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Vou citar o nome de algum dos anciãos que já fizeram parte da CCB do Brás e hoje estão convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão em Cristo Jesus, Raul Simões, um dos ex-anciãos da CCB do Brás, que Deus o converteu ele. Este mora em Portugal. Deus abençoe o irmão Raul. Deus abençoe o irmão Manuel Sardi também. Deus abençoe o irmão Lúcio Palumbo na Itália, que também é convertido ao Senhor Jesus Cristo. Irmão Josué, em Campo Grande, também outro convertido. Irmão Edivaldo, na Roraima, também se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que eu não sei nem citar o nome de todos, mas o que eu me lembrar aqui eu vou falar. Irmão Odilon, em Fortaleza, no Ceará. Irmão Isaías de Francisco Morato, fundador da Comunidade Cristã no Brasil. Todos os irmãos que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. São esses que eu falei aqui. Irmãos, também tem o irmão Michael Oliveira, que também se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Bruno de Edriques, irmão Josafá Agra, irmão Ricardo Adam, um dos pioneiros a se converter ao Senhor Jesus Cristo. Se formos para falarmos nomes de irmãos que o véu da lei de Moisés já foi tirado, já foi rasgado, passaríamos um mês inteiro só falando no nome dos irmãos, porque já tem milhares e milhares de irmãos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E esse, o das Escrituras Sagradas. Irmãos, em Cristo Jesus. Cada dia Deus acrescenta os que hão de alcançar a salvação por Cristo Jesus, porque os irmãos que ainda estão nos sistemas religiosos rejeitam o Salvador Jesus Cristo. Eles procuram a salvação no sistema religioso, outros procuram a salvação no dízimo, em pagamento de bens materiais para a religião. Irmãos, no dia em que os irmãos da CCB do Brás se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu da lei de Moisés será tirado dos corações deles. E eles nunca mais vão condenar quem está saindo da CCB do Brás para outras igrejas ou outras religiões. Quando o véu da lei de Moisés é rasgado de um cego, agora de um cego ele passa a ver a realidade que nunca tinha visto. Por quê? Cego não vê nada da realidade.
qual é a realidade que os CCBianos não conhecem? A realidade que se o Salvador é Jesus Cristo, isso quer dizer que saindo da CCB para outra religião não perde a salvação. A realidade é que os CCBianos têm que se converter ao Senhor Jesus Cristo para sair deste cativeiro religioso da CCB do Brás. A CCB do Brás é uma Roma brasileira. A mesma Inquisição que foi criada pela Roma italiana, a CCB do Brás está executando ainda até o dia de hoje, matando as almas. Nenhuma delas lhe pertence. A Roma italiana acabou com a lei da Inquisição do tempo da lei de Moisés. E a Roma brasileira ainda continua executando a Inquisição até o dia de hoje. É lamentável de se dizer, mas é a realidade. A Roma brasileira, ou seja, a CCB do Brás, é uma fábrica de depressão. É o povo mais depressivo da face da terra. É o povo da CCB do Brás. Irmãos, que ainda fazem parte da CCB do Brás. Deus permitiu esta pandemia sobre a face da terra por causa das religiões. E a primeira da lista de Deus é a CCB do Brás. E depois vem as outras que estão fazendo a mesma coisa porque são farinha do mesmo saco. Estão na mesma prateleira, comercializando almas humanas, como se fosse mercadoria barata. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, profetizou destes homens que iriam surgir em tempos vindouros. Veja Atos 20, 28 a 31, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Pedro e Judas, homens cheios do Espírito Santo, profetizaram também destes homens cruéis que iriam liderar as religiões na terra. Iriam fazer negócio com as almas dos humanos da terra. Veja 2 Pedro 2, 1 a 22, Judas 1, 3 a 19. Para quem já despertou do sono, se levantem de entre os mortos, para que Cristo te ilumine, meu querido irmão. Para quem já se levantou de entre os mortos, temos que dizer, esses homens que já estão levantados, Cristo já iluminou, e eles passaram a ter a mente de Cristo para ver tudo o que está se passando dentro dos sistemas religiosos da terra. Deus nos colocou na torre de vigia e nos deu uma visão de águia para ver as coisas bem de longe ou bem distante. Irmãos em Cristo Jesus, se vocês pudessem ver o que os atalaias de Deus estão vendo da torre de vigia e o que está se passando dentro das religiões, eu disse, se os irmãos pudessem ver o que os atalaias de Deus estão vendo. Se os irmãos quiserem, vocês podem ver o que os atalaias de Deus estão vendo. No dia que os irmãos examinarem as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, os irmãos recebem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Quem tem a mente de Cristo não contende com ninguém contra a verdade das Escrituras Sagradas. Aqui vai o meu conselho como atalaia de Deus. Irmãos CCBianos, examine as Escrituras Sagradas e peça a guia do Espírito de Cristo para vocês conhecer quem é Cristo Jesus. Para vocês se convencer que a CCB não é a graça de Deus. Quando vocês abrem a boca para dizer que a CCB é a verdadeira graça de Deus, vocês estão chamando as Escrituras Sagradas de mentirosas e que Jesus Cristo não é o caminho dos céus.
e nem a verdadeira graça de Deus na terra. Peçam perdão a Deus por tantos anos que vocês desmentiram as Escrituras Sagradas, chamando a CCB de graça maravilhosa, de verdadeira graça de Deus na terra. Quantas e quantas almas vocês enganaram dizendo que só na CCB tem salvação e que fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra? Uma das maiores mentiras ensinadas por vocês da CCB é que o verdadeiro batismo que salva é o batismo da CCB. Se vocês soubessem que mentirosos não entram no reino dos céus, vocês não mentiam mais para fazer prosélitos para a CCB do Brás. Vocês sabem o que é fazer prosélito? Veja Mateus 23:15. Irmãos da CCB, sabe por que vocês da CCB não examinam as Escrituras Sagradas? Porque o ministério da CCB não querem que vocês examinem as Escrituras Sagradas. Porque ele sabe que a verdade está nas Escrituras Sagradas. E quem examina as Escrituras Sagradas descobre a verdade oculta que tem nas Escrituras Sagradas, que os anciãos não podem revelar para a Irmandade, que fazem parte da CCB. Examinando as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, ao descobrir a verdade, a primeira coisa que a pessoa faz sem medo de errar é sair da CCB. Por isso o ministério não quer que os fiéis da CCB examinem as Escrituras Sagradas. Eu, o irmão Ferreira, Atalaia de Deus, passei mais de 30 anos na CCB sem examinar as Escrituras Sagradas. No momento que eu me decidi a examinar as Escrituras Sagradas, descobri toda a verdade que eu ainda não tinha descoberto em todos os anos da minha vida terrena. Mais de 30 anos pisando nos tapetes da CCB. Quando eu levantei o tapete, o que vi debaixo do tapete, muita coisa oculta que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma das coisas que mais me fez sair da CCB foi a falta de amor uns pelos outros. O amor esfriou e a iniquidade tem prevalecido nas religiões da terra. Este pecado da falta de amor uns pelos outros tem prevalecido em todas as religiões da terra, mas a CCB está em primeiro lugar. Não sei se a CCB está em primeiro lugar em toda a face da terra. Pelo menos aqui no nosso país brasileiro, ela está em primeiro lugar na falta de amor uns pelos outros. Aqui no Brasil, a preocupação do ministério é com construção e nada mais. Se for mentira, é das redes sociais, que nos mostram todos os dias que durante a pandemia, a CCB inaugurou templos de custo muito altos. O presidente da CCB parece que está estudando na escola de Edir Macedo e de Valdomiro Santiago. Só falam em dinheiro, coletas. Avareza e ganância entrou no coração do ministério da CCB, assim como entrou no coração de Edir Macedo e de Valdomiro Santiago, R.S. Soares, Ageno Duque e outros mais. A CCB está perdendo a identidade de uma igreja cristã. Está igual às outras denominações da terra. Só está faltando a doutrina do dízimo e ungir pastores para as igrejas. As outras seitas religiosas da terra já vivem nas apostasias, mas ninguém um dia pensaria que a Congregação Cristã no Brasil fosse entrar nessa decadência de apostasias. Irmãos, se tem algum irmão da CCB que está ouvindo esta mensagem do Atalaia de Deus, vocês estão autorizados a repassar esta mensagem para o Ministério da CCB do Brás. Esta mensagem não é uma crítica
ao ministério da CCB do Brás. É uma advertência da parte do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Como atalaia de Deus, estou avisando o grande perigo que tem à frente do ministério da CCB do Brás. Por que o Brás? Porque o Brás, porque é do Brás de onde saem todos os ensinamentos para toda a face da terra. Assim como o Papa de Roma dá as ordens para o mundo inteiro obedecer, assim é também a CCB do Brás. Os anciãos prescrevem as ordens para o mundo inteiro obedecer. Roma chama de dogmas as ordens para os fiéis obedecer. A CCB do Brás chama as ordens para os seus fiéis obedecer de tópicos. Tópicos e dogmas na balança de Deus dá o mesmo peso, é igual. Irmãos, existe uma guerra travada dos que ainda estão na CCB com os que estão saindo da CCB. Os que estão saindo da CCB são críticos. Os que ainda estão na CCB são os juízes para julgar os críticos que estão saindo. Os que saíram da CCB, apesar de criticar, apesar de crítico, eles são também exortadores da Bíblia Sagrada. Eles apenas criticam os que ainda estão na CCB. Agora, os que ainda estão na CCB fazem juízo de condenação com todos os que estão saindo da CCB. Quem receber a nossa mensagem como uma crítica, que receba como crítica, mas a nossa mensagem não é uma crítica, é uma advertência, é um aviso da parte de Deus para o ministério da CCB do Brás e toda a sua membresia. Porque se o ministério se converter ao Senhor Jesus Cristo, toda a membresia da CCB também se converte ao Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar nossa mensagem de advertência para o ministério e a membresia CCBana de toda a face da terra. Naquele dia, Jesus Cristo não vai ter nenhum CCBano como inocente, porque os críticos avisaram, os críticos advertiram e ninguém deu ouvido ao aviso dos atalaias de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue do ministério da CCB e sua membresia. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Diz o Senhor Todo-Poderoso: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Eu, Jesus Cristo, enviei os meus atalaias para avisar o grande perigo que tem à frente, esperando pelo ministério da CCB e os outros ministérios religiosos da terra, por não crer no Filho de Deus como Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente da Irmandade. Nós não estamos aqui querendo desviar ninguém da fé em Jesus Cristo. Estamos querendo desviar vocês da fé num sistema religioso. Porque a fé num sistema religioso não leva ninguém ao céu. Quem nos leva aos céus é o Senhor Jesus Cristo e Ele não é um sistema religioso aqui na terra. Então vamos encerrar nossa mensagem pedindo a Deus a guia do Espírito Santo para vocês entenderem a mensagem. Então é o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado.